Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. E uma honra muito grande falar. A gente vai falar sobre um assunto que eu pessoalmente tenho muito orgulho de falar por representar a Volvo há tanto tempo, já tenho 15 anos de marca Volvo. E falar sobre como é possível a gente ter um futuro com morte zero no trânsito. Para falar isso, acho que é interessante falar um pouquinho sobre o que é a Volvo, ou deixar que um vídeo mostre para vocês o que é a Volvo. Aí vocês vão entender por que na Volvo a gente fala tanto de segurança. People. 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 That's it. We love technology, but only if it makes life less complicated for people. We work hard to come up with new ways of making our cars less of a burden to our planet. Because this planet is home for people. When it comes to safety, we are the world's most innovative car brand. Always have been, always will be. Because that saves the lives of people. Some say cars are all about going fast. Some say cars are all about looking cool. They aren't wrong. But our main passion is to help our drivers and their loved ones to live longer. To help them take responsibility for the world around them. And to help them live a life less complicated. Cars are driven by people. And that's why we designed them around you. Volvo foi fundada em 1927. A gente é uma marca com mais de 90 anos de história. Esses dois senhores que estão aí na tela são os nossos fundadores, dois amigos suecos, um engenheiro e um economista, Gustaf Larsson e Assar Gabrielsson. A frase que está colocada aí, que os carros são dirigidos por pessoas, por isso tudo que a gente faz dentro da nossa empresa tem que ser focado em segurança, eles escreveram no primeiro manual de um Volvo, já naquela época. E desde então a gente vem trabalhando incessantemente para proteger as pessoas que confiam a nossa marca, a nossa empresa, o bem mais precioso que elas têm, que é a vida delas mesmas, das pessoas que ela ama e de todas as pessoas que estão fora do veículo. Por essa razão que a Volvo ela tem 3 pilares de marca muito importantes. O primeiro deles é o meio ambiente. A gente é uma empresa que quer fazer os negócios de modo sustentável, por isso que a gente é pioneiro em eletrificação, por isso que a gente é pioneiro em tentar que os carros utilizem cada vez mais reciclagem, porque a segurança não é só a segurança viária, mas é a segurança até de você respirar um ar puro, por exemplo. A gente é muito voltado à qualidade também. Isso, claro, é um fator preponderante para a gente estar no mercado premium que a gente está, né? E o terceiro pilar de marca é o que a Volvo é mais conhecida, sem dúvida, né? Que é a segurança. Eu sempre brinco com o pessoal de que a cada 10 pessoas que eu falo que trabalham na Volvo, 11 me falam, o carro mais seguro do mundo. Então é porque a gente veio desde 1927 construindo essa teoria e trabalhando isso na prática. A gente foi sempre fiel aos valores. E acho que essa é a mensagem mais interessante que a gente coloca. O problema de segurança no trânsito é um problema de saúde pública. Quando a gente olha os dados da OMS, né, que é a World Health Organization, a gente vê que, se a gente olhar as estatísticas, mortes em acidente de trânsito é a 7ª principal causa de morte no mundo. Então,
São dados alarmantes. Mais de 1,4 milhões de pessoas perdem a vida por ano em acidentes de trânsito no mundo. Isso dá uma pessoa a cada 22 segundos no mundo. Sétima causa de morte. É algo extremamente relevante e preocupante. Aqui, claro, a gente está falando, o primeiro lugar são as doenças cardíacas, segundo lugar, derrame, mas porque aqui está toda a população. Agora, se vocês quiserem ver também o que causa um prejuízo ainda mais difícil para a sociedade, é a segunda forma de olhar isso. São as causas de morte de pessoas entre 15 e 29 anos. Acidente de trânsito é a principal causa de morte do cidadão nessa faixa etária. Então é um problema muito, muito sério. Isso tem algumas razões, né? Primeiro, quando a gente olha o equipamento que as pessoas dirigem, a gente pode dizer que 80% da frota de veículos dos países, ela não está de acordo com os itens prioritários de segurança que a ONU recomenda. Então, a gente tem alguns países aqui, a ONU tem 7 recomendações de itens de segurança que um carro deveria ter: airbag, cinto de segurança para colocar um mais simples, freios ABS, tem 7 itens que são principais. A maioria dos países não adotam nenhum ou 7 de forma completa. O Brasil, por exemplo, está na faixa de que coloca entre 2 e 6 itens de segurança. A gente teve discussões aqui no Brasil para falar de Rota 2030, por exemplo. Quando a gente foi falar sobre isso, a Volvo, obviamente, era uma das marcas levantando bandeira de que a gente deveria aumentar o estándar mínimo de segurança dos carros, falando de equipamentos que deveriam ser colocados como obrigatórios até 2030. Grande parte das discussões girava dizendo, pô, mas se fizer isso, vai subir o preço do carro vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil de vender. E é uma discussão extremamente pobre a gente falar sobre isso, né? Qual o custo de uma vida humana? Tudo que a gente tiver possibilidade tecnológica de colocar, a gente deveria fazer. A gente deveria, como sociedade, discutir que tipo de trânsito a gente quer, não que tipo de preço o carro vai ter, e deixar que o mercado se autorregule, não é verdade? Além de equipamento inseguro, outro problema são as atitudes inseguras. Então aqui a gente tem os 10 países mais populosos do mundo, e nessa checagem que a OMS fez, a gente tem a legislação de cada país em 5 áreas que são referências de comportamentos no trânsito. Então a gente tem velocidade, dirigir na velocidade correta, beber e dirigir, a gente tem uso de capacete pelos motociclistas, a gente tem uso do cinto de segurança e a gente tem as cadeirinhas de criança. Esses 10 países mais populosos do mundo, eles compreendem um número de aproximadamente 4,2 bilhões de pessoas. Ou seja, é muita gente. E esses países correspondem nas estatísticas daqueles 1,4 milhão de pessoas que eu falei que morrem todos os anos, 56% das mortes no trânsito. Aqui não é nem se o pessoal respeita a lei, tem o comportamento que a lei manda. Aqui é se pelo menos o país tem uma lei que fala a respeito disso. Por que o Brasil não está ticado na velocidade, por exemplo? Porque a ONU recomenda que a velocidade máxima em áreas urbanas seja de 50 km por hora. Então, quando a gente tem aqui no Brasil, a gente tem ou locais onde essa velocidade é excedida por própria regulamentação ou por falta de controle das autoridades. É algo super polêmico, mas é algo que muitas vezes as autoridades elas precisam ter consciência de que muitas vezes elas têm que ir contra o desejo popular, mas ele tem que lembrar que ele está lá colocado em prol da sociedade para decidir o que é melhor para a sociedade, não para seguir o que a opinião pública fala. Então é fato, se você é atropelado, por exemplo, numa velocidade abaixo de 50 km por hora, você tem uma chance de morrer de 20%. Se essa velocidade aumenta para 60 km por hora, sua chance de morrer já sobe para 70%. Se a velocidade for de 80 por hora, a sua chance de morrer é praticamente de 100%. Então, são esses tipos de coisas que tem que acontecer. A gente tem que se inspirar nas melhores práticas, e aí a gente tem que comparar com o país onde a Volvo nasceu. Quando a gente olha,
Na Suécia, no ano de 2016, que é esse estudo, 272 pessoas morreram no trânsito. Os suecos ficaram alarmados por causa disso. Eles acharam que é inadmissível morrer tanta gente no trânsito. Se a gente olha o Brasil do lado, 47 mil pessoas no ano. E é um assunto que a gente praticamente não discute aqui. A sociedade sueca praticamente parou quando eles chegaram perto das 300 mortes no trânsito em um ano. E falaram, algo tem que ser feito e toda a sociedade tem que se mobilizar para que isso aconteça. A gente olha ali que o Brasil hoje perde aproximadamente 1,2% do PIB do país devido a acidentes de trânsito. Então é algo que é extremamente grave. Por quê? Porque se a gente tem quase 50 mil mortos, a gente tem 300 mil sequelados por ano. A gente tem um custo social infinito, porque essas pessoas poderiam estar trabalhando e estão no sistema de seguridade social, não estão produzindo, piora a produtividade do país. E isso para deixar a discussão no campo econômico, porque se a gente vai colocar no campo emocional, no campo familiar, uma vida que não vai voltar para casa, ela não tem preço. Para quem estava esperando uma pessoa voltar e essa pessoa não voltou. Então, essas 50 mil pessoas por ano são praticamente 170 pessoas por dia. Dá para a gente dizer que no trânsito brasileiro cai um avião lotado por dia e ninguém sobrevive. É algo que a gente precisa ter como foco. E a gente que está aqui tem influência na questão regulatória, na questão de como as regras são construídas, a gente precisa muitas vezes deixar de lado uma característica mais mesquinha de falar quanto mais barato o carro, mais eu vou vender, e pensar que papel a gente quer ter na sociedade. Então, esse tipo de discussão tem que ser feita. A gente tem que influenciar para que as velocidades nas ruas, estradas e rodovias tenham melhor regulação e não pensar o que o povo vai achar de mim porque eu coloquei essa velocidade. Então, é super importante que a gente consiga fazer isso. Tem que ter coragem para fazer isso, como a Volvo muitas vezes tem. Então, Opa! Não está entrando. Obrigado. Cars. They used to be a symbol for freedom, for joy. What happened? When I look outside, I see cars crashing into cars, into people. I see them destroying the air we breathe. Does it have to be that way? See, there's one thing I don't understand. How the car makers think. It seems like they keep making cars for racetracks instead of city streets. Is that what's important? Really? What if a car maker thought differently? Thought about the crowded streets, full of joggers, skateboarders, kids on bikes, parents with strollers. Thought about all the beautiful things around us. Oceans, trees, air. Everything. What if someone made a car for people who care about other people?
Então esse é o objetivo que a gente trabalha dentro da Volvo. A gente tem essa visão que os produtos que a gente lançar a partir de 2020, que eles sejam tão seguros que eles possam almejar que ninguém morra ou se machuque com gravidade num carro da marca. Tem que ter coragem, claro, para desafiar a indústria dessa forma como a gente fez. Na verdade, é difícil até a gente lembrar de um outro segmento onde um player desse segmento desafia um problema que é não só da indústria, mas da sociedade como um todo. Então é algo bastante importante. Isso não significa que o carro tem que ser chato. A gente pega o nosso XC60, por exemplo, híbrido, é um dos carros de melhor consumo de combustível da Volvo. É talvez o carro mais econômico da Volvo, ao mesmo tempo é o carro mais potente da Volvo, com 407 cavalos híbrido. E é, em terceiro lugar, o carro mais seguro já testado na história do Euro NCAP. Então a gente consegue fazer tudo. O carro não tem que ser chato, ele pode ter todas as coisas. A gente mantém essa tradição desde a nossa origem, então aqui tem uma série de tecnologias que foi a Volvo que criou e colocou nos carros pela primeira vez. Para-brisa laminado, desembaçamento do para-brisa. Já lá, no comecinho dos anos 50, a gente fez isso. Um dos mais conhecidos de todos, o cinto de segurança de 3 pontos. Foi a Volvo que criou, colocou num carro, e naquela época decidiu não patentear essa invenção, porque a gente viu que a gente tinha nas mãos algo que podia salvar a vida de muita gente. E a gente achava que não deveria deixar um interesse econômico da empresa se sobressair ao que aqueles dois senhores tinham pensado quando fundaram a empresa. Então, no dilema entre ser fiel ao que os nossos fundadores pensaram e tirar vantagem econômica disso, a gente preferiu ser fiel à nossa razão de existência, e a Volvo deixou sem patentear o cinto de segurança. É a invenção que mais salvou vidas na história do automóvel até hoje. E aí vai uma série de outras, alerta de não uso do cinto de segurança, cadeirinha de criança virada para trás, a Volvo que inventou isso. Coloquei aqui vários como curiosidade, sonda lambda, característica ambiental também, controle de emissões dos carros, lançado lá em 76, na primeira Conferência Global de Clima da ONU, que foi sediada em Estocolmo. Vários sistemas de segurança ativa e passiva, que tanto tentam evitar que o seu acidente aconteça, como também te ajudam se o acidente for inevitável. A gente tem o Volvo On Call, que é um sistema que te ajuda até depois que o acidente ocorreu e encerrou. Todos os carros aqui no Brasil, desde 2012, a Volvo é pioneira, foi a primeira empresa a lançar no Brasil um sistema de monitoramento, rastreio e bloqueio. Se você tiver um acidente, abrir um airbag ou tiver uma desaceleração mais severa, a central é avisada automaticamente. Cada carro da Volvo tem um chip dedicado e você recebe imediatamente uma ligação da central confirmando o acidente e perguntando como é que você está, se você precisa de ajuda. Como você está rastreado, se em até 10 segundos você não atender essa ligação, a gente dispara auxílio mais próximo de polícia rodoviária, bombeiro, SAMU, o que a gente conseguir encontrar mais próximo da sua posição. Então são diversos itens que fizeram a história da Volvo até hoje, que é só mais uma explicação, né? Como é que a gente entende as fases da segurança veicular. E a Volvo trabalha muito naquela primeira área ali de condução normal, conflito. E isso é algo mais difícil de vender até, mas para a gente não importa, a gente é fiel à nossa origem, ao que os fundadores pensaram. Para a gente é difícil explicar isso, porque é fácil para o cliente ver um airbag aberto, é fácil ver tecnologias passivas lá, depois de um carro batido, você percebe como o carro se comportou. Mas um sistema desse que está ali trabalhando por trás dos bastidores, você não consegue muitas vezes perceber que o carro tem isso e que ele está fazendo isso. Então, às vezes, é difícil você comercialmente comunicar esses valores. Mas é algo importante. Então, a gente sempre vai dedicar muito mais foco à segurança ativa, que é aquela que está lá para trabalhar antes do acidente, para prevenir o acidente, do que foco na segurança passiva, onde o acidente já foi inevitável e aí é só para mitigação de danos. Por que a gente investe muito em segurança ativa? Porque a gente trabalha rumo a um futuro sem mortes. A nossa visão 2020 que a gente colocou. Muita gente pergunta, pô, isso é difícil, é impossível, como é que ninguém vai morrer e tal. A gente tem que olhar para a razão dos acidentes, por que eles acontecem.
A gente tem uma equipe na Suécia de engenharia que já analisou mais de 70 mil acidentes de trânsito. Cada vez que tem um acidente, essa equipe é chamada, eles vão a campo interpretar por que aquele acidente ocorreu. Isso vira input de engenharia. Próximo vídeo mostra para vocês como é que a gente acha que o futuro sem mortes vai ser construído. Sun is shining through my window. The colors in my heart burns. The colors in my heart burns. Love is in this room, you're here. I try to keep my heart closed. I try to keep my heart closed. Então, condução autônoma, a gente entende que vai jogar um papel fundamental nesse jogo. 95% dos acidentes tem causa humana envolvida. Se em situações limites a gente conseguir retirar a componente humana da equação, a gente reduz em muito os acidentes. Essa é uma área que a Volvo está liderando e é uma transformação que certamente vem para ficar. Depende de muito desenvolvimento de produto, de infraestrutura, de regulamentação, de uma série de coisas, mas esse futuro vai chegar com certeza. Muita gente aqui me pergunta, pô, e o prazer de dirigir, onde fica, tal? Fica para situações onde você queira ter prazer em dirigir. Eu, por exemplo, moro em São Bernardo. Meu sotaque não deixa mentir, né? E quando eu vou para o escritório todo dia às 7 da manhã e levo 2 horas para chegar no escritório na Bandeirantes andando a 5 por hora, tenho o mínimo prazer em dirigir nisso daí. Essa é uma hora onde, se o carro fizer tudo isso por mim, eu já estou lá adiantando meus e-mails, eu já estou fazendo minhas ligações com segurança, tudo isso. Se eu quero ir para a praia no final de semana, eu não quero deixar o carro comandar de jeito nenhum, daí eu quero sentir o prazer de fazer aquilo, né? Mas então, tem que ser assim. Quando a gente chega num nível tecnológico desse, a gente pode realmente falar na revolução industrial do automóvel. O automóvel, na história dele, sempre te levou do ponto A para o ponto B. Por isso que muitas vezes quando falam a indústria automobilística é super inovadora, criadora de tecnologia e tudo isso, eu falo, pô, vocês estão com um pouco de pensamento talvez enviesado, porque uma indústria do celular que em 10 anos praticamente enterrou a sua necessidade de ir até uma agência de correio, sua necessidade de ir até um banco, você faz tudo pelo celular, você não é mais no mercado pelo celular, porque você compra ali no delivery do mercado e ele entrega na sua casa. E isso é disruptivo. Agora, falar que o motor agora, desse ano para o outro, aumentou não sei quantos cavalos, o que tem de disruptivo nisso, né? Mas isso pode ser disruptivo, e isso pode levar a gente até mesmo impactar outras indústrias, que é o que o próximo vídeo pode mostrar para vocês. A to B. The triumph of human civilization relies on our ability to cover ever larger distances. Travel is as essential to life as the blood in your veins. From the turn of the 20th century, the automobile has shaped the man-made world and profoundly enriched the way we live. It shifted our perception of time and space. Days and weeks on foot or horseback became hours on the road.
the miracle of flight further amplified our ability to reach further and faster than ever before. But to fit in an increasingly systematic and mechanized world, we find ourselves having to behave more like machines. In our striving for efficiency, have we lost empathy for the traveler? Efficiency shouldn't be about how much more work you can squeeze into your day. It shouldn't be how quickly you can get to where you're going, but how you get there. What if autonomous travel can eliminate the stress that lurks between A and B? Could autonomous technology be used to provide a space for you to live your life on the move, whichever way you choose? The 360C is a link that provides seamlessness between origin and destination, so your life, work, relationships, and well-being don't have to be put on pause just because you're on the move. Então aí sim, agora chegou a hora da indústria finalmente falar de inovação disruptiva. A inovação que de verdade vai te levar a viver de forma diferente, fazer as coisas de forma diferente. Esse futuro provavelmente vai chegar muito mais rápido do que a gente imagina. Então o que antes parecia filme de ficção, pode chegar bem rápido para a gente. As últimas reflexões que a gente tem, né? Primeiro que era o tema principal dessa conversa com vocês. Os acidentes de trânsito e as consequentes mortes ou sequelas, elas são uma epidemia de saúde pública no mundo inteiro. A gente viu 1,4 milhão de pessoas perdem a vida nesse tipo de incidente. Uma pessoa a cada 22 segundos, isso não é pouco. Tem uma correlação imensa entre renda do país e morte no trânsito. Então a gente ainda, infelizmente, aqui no Brasil está sujeito a muito mais desse tipo de situação. É só ver que na Suécia, 9,5 milhões de pessoas, 272 mortes no trânsito. A gente com 205 milhões de pessoas, 47 mil mortes no trânsito. Na Suécia ainda a estatística se você morreu até 30 dias depois do acidente, eles te classificam como morte no trânsito. No Brasil, se você morreu ali no local ou logo que chegou no hospital, talvez vão te cadastrar como morte no trânsito. Então vão te colocar como qualquer outra coisa. Os equipamentos e as atitudes inseguras, elas são preponderantes para esse tipo de ocorrência. Então por isso que do lado social a gente tem que incentivar regulamentações tanto de segurança quanto de comportamentos seguros. Dirigir em velocidade baixa, não beber e dirigir, e todas as outras que eu mostrei para vocês, usar o cinto de segurança. E a gente também tem que tentar influenciar para que a sociedade adote padrões melhores. O fator humano é envolvido em 95% dos acidentes, então quando a gente fala de condução autônoma, isso tem uma preponderância enorme nessa situação. São situações que vão ajudar a diminuir esses números cada vez mais. Existe, portanto, a necessidade de prioridade desse tema na agenda da sociedade, na agenda do governo, dos fabricantes de veículos e dos cidadãos. Todo mundo tem que demandar. E a gente é quem pode demandar ao governo, a gente é quem pode lembrar que isso tem que ser pauta de discussão da sociedade. Como o que a gente diz na Volvo, tudo começa e termina com as pessoas. Então, por isso, é muito relevante que a gente, independente do local onde a gente esteja, do que a gente faça, a gente jogue o nosso papel adequadamente na sociedade, sendo a gente fabricante de veículos, sendo a gente governo, ente regulador, ou a gente sendo puramente sociedade civil interessada em que o trânsito seja mais seguro e interessado em que cada vez menos pessoas tenham que passar aí pela tragédia de não ver quem você ama voltar para casa.
Último vídeo, para encerrar, mostra uma mensagem final de por que a Volvo pensa assim e o que a gente pensa que é o verdadeiro luxo. Honey, you don't have to worry. Everyone's a little bit nervous in their first day of school. I don't know what's gonna happen. Yeah, you do. You can decide. So, I can decide? Yeah. You're in control. Imagine that. Go on. Imagine it. Maybe I can make some new friends. Okay. And what are their names? Telly and Melly. Good morning, I'm gonna spend every lunchtime with them for the next 100 years. Really? 100 years is a long time. Well, at least as long as we can then. It will be hard, but we promise to call each other. And then? Then I'll study hard and focus on school. Okay. Then what happens? Then I'll travel the world. Do you want to come with me, Mum? Oh, I don't think you'll be alone. I'm sure you'll meet somebody nice along the way. What do you mean? Nothing. Carry on. And I'll get a job. Cool. If you're happy, I'm happy. Then I'll meet someone. Okay. Hey Jean, here's Natalie. You're late. I'm sorry. And I want a house. Of course. You're on your way to work right now? Like the one we have. Yeah. And my own family. And my daughter. Well, that sounds good. And then what? And I can sing the... Well, that sounds like a good plan. Don't you think? Yeah. Let's see what happens. Obrigado, pessoal. Então, para a gente na Volvo Luxo é isso, em primeiro lugar, é deixar que você tenha o direito de escolher o que vai acontecer com a sua vida e não que o acaso escolha por você. É algo que a gente leva muito forte, por isso que a gente faz tudo isso. A gente tinha meia hora para conversar, infelizmente chegou no fim. É um assunto que eu amo falar a respeito, então é com muita dor no coração aí que eu falo para vocês muito obrigado e a gente termina assim. Valeu, pessoal, obrigado.